dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aí no nosso vídeo, para você que está chegando no meu cérebro. Seja bem-vindo. Oi, Julie, tudo bem com você? Oi, tudo? Hoje estamos aqui em duas telas apenas, voltamos aos primórdios, né? Quem acompanha a gente desde o comecinho sabe que nos primeiros vídeos era sempre só eu e você aqui. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante aí, o assunto é rotina, né? Vocês já viram aí o título do vídeo, é a rotina do Iron. A gente vai contar um pouquinho sobre o que acontece passo a passo, desde quando ele acorda até quando ele vai dormir, e a rotina, inclusive, da Julie, né? Que é a principal cuidadora dele, o Isaac também, quando ele chega do trabalho e de manhã antes de sair, ele também tá aí participando dessa rotina, mas durante o dia é a Julie que tá acompanhando aí todos os processos, procedimentos que são feitos com Lyra, e a gente vai contar tudo pra vocês. O vídeo de hoje é vida real, então fica com a gente, acompanha aí até o final, que a gente vai contar um pouquinho pra vocês como funciona isso aí. Julie, começa aí já contando pra gente, a gente quer saber qual é a principal rotina do Iron de um dia comum, coisas que acontecem todos os dias, quando você acorda, quando ele acorda e como é o procedimento aí durante todo o dia. Pode contar pra gente. Vamos lá, então. Por que falar de rotina? A palavra às vezes parece uma coisa tão chata. Para minha personalidade, pelo menos, eu nem sempre vi a rotina como algo positivo e sempre tive muita dificuldade de implantar uma rotina eficaz na minha vida, desde quando eu era solteira, depois que eu casei e quando tive filho também. A dificuldade continuou, mas acho que a importância foi aumentando conforme as modalidades de Julie foram sendo adicionadas, né? Então, agora na modalidade de mãe, esposa, mulher, a rotina é muito importante. Não que a gente consiga sempre fazer as coisas da mesma forma e não que a gente também não ache importante sair um pouco da rotina. Então, tudo isso é importante. A quebra da rotina é importante, mas só dá para quebrar a rotina quando se tem uma rotina. E o objetivo do vídeo, quando eu pensei, né, nesse assunto, foi justo isso, trazer o Iron para que vocês possam conhecer, como se a gente estivesse escancarando mesmo a porta da nossa casa para você passar um dia aqui com a gente. Eu não sei como vai ser esse dia para você, se vai ser um dia chocante, um dia muito pesado, ou se você vai achar legal, divertido, dinâmico, enfim. O objetivo é compartilhar e também nos tornarmos mais próximos. Então, nesse vídeo, eu quero que você se inscreva no nosso canal, eu quero que você comente mesmo o que você achou, qual que é a sua sugestão, que você comente um pouco da sua rotina também, para que a gente possa estar fazendo essa troca, que eu acho que é muito rica e muito importante. Pelo menos na nossa jornada com o Iron, foi através dessa troca que a gente acabou crescendo e evoluindo em diversos sentidos. Então, vamos lá. Como que seria a nossa rotina? Nós acordamos hoje mais cedo do que acordávamos antes. Isso já é uma vitória, porque nós sempre fomos muito noturnos. Tanto eu e o Isaac, quanto o Iron. Porque desde a gravidez, né? Eu já era muito noturna, acho que o Iron se acostumou um pouco com isso. Mas a gente foi percebendo a importância, né? E a necessidade de ir puxando um pouquinho essa rotina para o início do dia, para a gente conseguir também descansar mais cedo. Porque acabava que a gente, no fim do dia, acabava a energia, todo mundo esgotado e ainda tinha muita coisa para fazer da rotina do Iron. Não sei se alguém passa por isso também, mas são detalhes pequenininhos que vão assim, tipo, 1 hora, 2 horas, só para você conseguir preencher esse checklist de detalhes para conseguir colocar a criança para nanar e sem contar o nosso asseio pessoal para ainda ir dormir, tá? Isso às vezes fica de lado e a gente vai dormir do jeito que tá cansado. Você falou uma coisa aí que eu lembrei agora. Você tem um checklist para cumprir? Eu acho que hoje em dia você já está acostumado, né? Mas você tem, no início, você chegou a fazer esse checklist para cumprir? Olha, esse assunto é muito complicado. Eu vou colocar aqui a foto de um checklist que eu fiz, que eu não sei se ele me fez mais bem ou mais mal. Colocar as coisas no papel e fazer um checklist ajuda muito em você esvaziar a mente. Então, por exemplo, você começa o dia, você vê aquela imensidão de coisas que você tem para fazer da rotina com a criança e você se sente muito perdida e muito frustrada quando chega no final do dia e você não conseguiu fazer aquilo que você tinha se proposto a fazer. E quando tem o checklist, é muito gratificante já no momento que você coloca no papel, porque parece que vai esvaziando um pouco a mente, você já fica mais leve só de colocar ali. Então você fala, pronto, agora eu não preciso ficar com isso martelando na minha cabeça para não esquecer, porque eu sei que tá tudo ali, minha mente pode descansar. E aos pouquinhos eu vou olhando e vou preenchendo. Mas ao mesmo tempo, quando eu fiz a lista, né, dá para ver aqui, o horário ficou tão apertado e eu percebi, me dei conta de
quanta coisa realmente eu tinha para fazer com Iron e como isso não cabia num dia. O quanto que isso era inconcebível. E aí, tipo, eu fui colocando, primeiro eu pensei assim, eu vou colocar no checklist de 2 em 2 horas, né? Então eu começo, sei lá, o dia às 8 horas. Então 8, 9, 10 eu coloco alguma coisa para checar. 11, 12 eu coloco alguma coisa para checar. 13, 14, daí coloquei de 2 em 2 horas. Faltou um monte de coisa que não coube colocar. Eu falei, não, vou ter que colocar de 1 em 1 hora. Coloquei de 1 em 1 hora. Faltou um monte de coisa para colocar. Eu falei, vixe, eu vou ter que colocar mais de um item por hora. Eu sei que no fim ficou tipo assim, uns 4 ou 5 itens por hora para eu checar. E aí essa lista tá toda colorida, pintada de cores diferentes para eu conseguir identificar, tipo, o que que era suplemento, o que que era terapia, o que que era de algo que eu tinha que fazer com Iron, que seria de cuidados mesmo, né? De higiene, enfim, fui diferenciando por cores para eu conseguir me achar na lista. E também, quando eu comecei a tentar colocar a lista em prática e eu vi que era tão inconcebível, eu comecei a me perdoar mais quando eu não conseguia cumprir a lista. Porque eu falei assim, gente, isso aqui é impossível para uma pessoa sozinha fazer e até para o Iron, para receber tudo isso, né? Esse tanto de coisa que eu me proponho a oferecer, também é inconcebível. Então, eu comecei a me perdoar mais e tinha aquilo como meta, como objetivo para me guiar, mas se chegasse no final do dia e não tivesse tudo preenchido, também tá tudo bem. Se o Iron tá bem, tá limpinho e comeu, tá ótimo. E aí, quando veio o Owen, de igual forma, quando eu chego no final do dia e os dois estão limpinhos e comeram e trocaram a fralda, já tá assim, beirando a perfeição. Então é um pouco disso, assim. Então conta pra gente qual é a primeira atividade do dia aí quando vocês acordam. Quando a gente acorda, o Iron geralmente passou a noite de barriguinha para baixo, que é a posição que a gente coloca sempre ele para dormir, e é uma posição também que é neurologicamente favorável. Então, sempre que a gente pensa no desenvolvimento neurológico de uma criança, a gente tem que, o máximo possível, tirar daquela posição dorsal que a criança passa, muitas vezes a maior parte do tempo. Quando o ser humano nasce, a primeira coisa que dá autonomia para o ser humano é a posição ventral. Então, quando eu pego um bebezinho, por exemplo, ele pode ser recém-nascido e coloco ele de barriguinha em cima da mãe, muitas vezes ele consegue ir se mexendo com o corpinho no ventre da mãe e consegue achar o tetê, por exemplo, e consegue começar a mamar por instinto. E a posição ventral vai ajudando muito isso aqui, ó, a ganhar força na musculatura do pescoço, que é também uma das primeiras autonomias do ser humano. Então, quando eu começo a ganhar essa força, eu tô de barriguinha para baixo, eu começo a ganhar essa força, eu começo a conseguir enxergar o mundo, criar força nos bracinhos, nas pernas, sendo que quando eu tô de barriguinha para cima, isso tudo fica muito mais difícil. Eu conseguir levantar o pescoço como se fosse uma abdominal e também fortalecer os bracinhos e pernas fica mais difícil porque eles estão ali soltos. Então eu não me sinto protegido o suficiente e não me sinto capaz o suficiente. Então é por isso que é uma posição bem importante. No hospital ele já ficava de barriguinha para baixo, mas geralmente, se eu não me engano, a gente colocava durante o dia. E acho que foi quando ele veio para casa que daí a gente estabeleceu como rotina ele dormir de barriguinha para baixo. E aí, pelo menos 2 vezes na noite, a gente vira o Iron de posição, vira a cabecinha de lugar, troca o oxímetro, que é o que faz as marcações de batimentos cardíacos e tudo mais de lugar. E se ele precisa de ser aspirado, né, por estar cheio de secreção, alguma coisinha assim, para liberar melhor a respiração, também isso é feito na noite. Então, quando a gente levanta, a gente dá uma olhada geral, como que o Iron tá, como que ele passou a noite, como que tá a temperatura. Geralmente ele tá friozinho de manhã, porque o Iron tem muita dificuldade de manter a temperatura. Então, a primeira coisa que a gente faz já é ligar essa cama para ele começar a se aquecer para o dia e mudar ele de posição. Então, a gente vira de barriguinha para cima e faz a primeira higiene do dia. Então, babou durante a noite, enfim, a gente faz essa higiene, a higiene oral, a higiene do rosto, aspira a tráqueo e as vias aéreas superiores e trocamos a fralda. No caso do Iron, ele tem uma retenção urinária, né, grave, tanto que acaba gerando várias infecções urinárias recorrentes. Então, geralmente ele faz um pouquinho de xixi na fralda e o resto é por massagem que o Iron consegue eliminar. E sempre ainda acaba ficando algum resíduo na bexiga. Agora, o interessante é que quando a gente coloca ele de barriguinha para baixo para ele dormir, é a posição que ele, por incrível que pareça, que ele melhor consegue fazer xixi. Acho que como fica apoiadinho, então quando a gente vira ele de manhã, geralmente a fraldinha tá cheia. A gente vai fazer massagem, ainda tem xixi para sair, mas a bexiga à noite ela fica mais cheia
dia do que durante o dia ele fazendo sozinho de barriguinha pra cima. E aí tá, então a gente troca essa fraldinha da noite e a gente já instala a água, que a primeira coisa que a gente dá no dia pro Iron é a água. Ou em alguns períodos a gente costuma dar também o suco de uva puro em jejum, que também é uma coisa bem legal. Tem sido uma coisa bem legal pro Iron. E aí a gente também mexe nos olhinhos. Isso é uma outra luta. Não sei se alguém mais compartilha dessa luta. Mas como o Iron não pisca, então durante o dia a gente pisca por ele, a gente coloca colírio para lubrificar e coloca o epitegel, que é um gelzinho que também ajuda na lubrificação. Eu geralmente pisco conforme a nossa frequência de piscar. Então a gente tá aqui conversando e aí a gente vai piscando. Então conforme a gente vai piscando, eu tento piscar ele nessa mesma frequência. Agora, a frequência de colocar o colírio e o gelzinho vai depender muito de como tá o olhinho dele, então a gente vai percebendo. Tem dia que tá mais ressecado, tem dia que tá muito irritado. Se tiver muito irritado mesmo, vermelho e tudo mais, aí precisa passar uma pomadinha que tem antibiótico junto, que é a Epitesan. Mas a gente não usa ela como rotina. Antes, no hospital, era rotina. Ele vivia à base de antibiótico nos olhos. E em casa a gente fez o desmame dessa pomadinha e a gente dá preferência ao uso dessas outras coisas. E à noite, então, a gente oclui com uma fitinha, que também vou deixar a dica aqui embaixo. Foi muito chão pra gente encontrar a fita ideal para fechar os olhinhos do Iron sem machucar a pele, porque a pele dele é muito sensível. E imagina, um olho que precisa ser ocluído desde o dia que ele nasceu. Não ia nem sobrar mais pele, né? De você ficar grudando e tirando, enfim. E a gente achou uma fitinha ótima, que chama fita de silicone. Ela é uma fita para pele mega sensível, para pele de crianças, para pele de idosos ou para pele de queimados. Então, ela vem com uma espécie de gelzinho na cola que não deixa aquela cola ficar grudenta, sabe? Na hora de tirar. Então, mesmo quando a gente vai tirar, a gente não encontra muita resistência. E ela é uma fitinha que oclui bem. Por mais que o Iron faça bastante força e acabe, às vezes, conseguindo abrir um pouquinho, ela tem uma durabilidade bem legal e foi a melhor que a gente encontrou para ocluir os olhinhos dele. Então, de manhã, o que a gente faz? Uma gazezinha molhada, a gente remove a fitinha que ocluiu durante a noite e dá uma olhada como ficou o olhinho. Se a oclusão ficou legal, ficou bem feita, o olhinho geralmente está melhor de manhã. Se ele conseguiu abrir pelo menos uma frestinha, já fica uma camadinha mais grossa na córnea que a gente percebe que dá uma machucadinha. Então, a gente já começa o dia cuidando, em primeiro lugar, desses olhos, porque ele vai passar o dia com os olhos abertos, então ele precisa estar muito bem lubrificado e a gente precisa tratar aquele lugarzinho que acabou pegando vento ou entrando em contato com o ar durante a noite. Pausa. O Iron tá roncando. Tá dando pra ouvir aí? Então eu vou aspirar ele. Bom, depois que o nosso garotão deu uma recalchutada legal da noite, tirou um pouquinho do bafinho e já tomou a água, ele dá uma esquentadinha também para se o banho for de manhã, porque daí quando eu tiro toda a roupa dele, como ele é hipotérmico, né, ele precisa estar quentinho para ir pro banho. Se ele já tiver gelado e for pro banho, ele tem uma crise de soluço com certeza, porque ele não lida bem com o frio e a temperatura vai lá embaixo, tipo a do Iron vai 34, já foi 33, então tem que tomar muito cuidado. Então, geralmente eu gosto de dar banho nele na parte da manhã, porque daí ele já fica ok para a terapia do dia inteiro. Mas existem dias que a gente dá banho em outro horário do dia. Então, isso pode variar. E aí o Iron fica esquentando um pouquinho, ok. Nessa aguinha de manhã já vai também algum suplemento, ou algum remedinho, ou alguma coisa que ele esteja tomando na parte da manhã, de praxe. A gente não costuma dar nenhum remédio pro Iron, mas, por exemplo, agora que ele tá tratando infecção, a gente tá tratando de uma forma natural, onde o médico naturalista mandou manipular umas plantas que combatem a infecção de forma natural. Então, a gente coloca essas gotinhas já na água da manhã. Outra coisa que ele usa de manhã também é o canabidiol, e agora que chegou no Biore, vai usar de manhã também, de manhã e à noite. Então tá, então tudo isso já vai junto na aguinha da manhã. Aí vamos para o banho. Então daí a gente tira toda a roupinha do príncipe e aí a gente adapta o príncipe na banheira. Hoje a gente conseguiu, graças à liminar e graças ao convênio, a banhita. Então é a banheira adaptada do Iron, ela é como se fosse uma cadeira e é mais alta. Tem os pontos bons e os pontos
pontos ruins desse banho. Um ponto ruim é que ela não é um banho submerso. Ela dá para colocar debaixo do chuveiro ou com o chuveirinho, mas não é como aquelas banheiras onde a criança fica dentro da água. Isso seria bom no caso do Iron, porque ele é muito hipotérmico, então ficar dentro da água quentinha, eu acho que manteria um pouco mais a temperatura. Quando ele era menorzinho, até quando ele coube, a gente usou aquela banheira normal, que tem aquele suporte, né? Eu não sei o nome, mas eu sei que ela tem um suporte, ela também fica alta. O Iron usou até quando deu. Aí quando não coube mais, então aí foi para a banhita. E aí, mesmo com a banheira adaptada, no caso do Iron, ele não consegue deitar direto na banheirinha, porque ela é muito funda. O Iron tem uma dificuldade nas costinhas, de uma escoliose e tudo mais, então ele fica com dificuldade para respirar direto na banheira. Então tem um travesseirinho adaptado para banho, que a gente coloca dentro da banheira, aí ele fica mais elevado, apoia melhor as costinhas e dá um espaço melhor para ele respirar, uma sustentação melhor do peitinho dele. O travesseirinho chama Baby Peel. Ele é um travesseirinho para bebê, que é próprio para molhar, para o bebê não afundar na banheira. E se fosse para usar da forma mesmo que ele foi feito, só dá para um bebê mesmo, acho que até os 8 meses, 9 meses. Mas a gente consegue adaptar e deixar ele bem certinho nas costas do Iron. Então já cumpre o objetivo, tá ótimo. A gente cuida sempre para não molhar tráqueo, é uma região que a gente tem que sempre tomar cuidado, né? Porque se for água aqui vai direto pro pulmão, então isso é uma coisa grave. E o resto é liberado. Sempre gostei desde quando o Iron tava na UTI, sempre briguei pro Iron tomar banho de banheira. Nunca gostei de banho de leito. Tem gente que gosta e que acha mais prático. Eu acho que é um momento que o Iron tem para relaxar. E se ele fizer isso na cama, primeiro que eu acho que ele esfria mais, tem gente que acha que não, né? Que mantém mais a temperatura, mas no caso do Iron, não. Eu acho que ele acaba esfriando mais. E também é sempre o ambiente que ele já tem que ficar, né? Muito tempo. Então não tem aquela coisa gostosa de sentir sensações diferentes da água caindo no corpo, no chuveiro, no chuveirinho, poder colocar sabonete à vontade, lavar o cabelo com bastante shampoo, condicionador e tal. Então eu particularmente gosto. Cada um tem a sua preferência. Então a gente dá o banhinho lá e aí tem todo um trâmite, né? Porque o Iron vai crescendo, ele já tá bem grandinho. Então vou colocar aqui para vocês verem como é o trâmite de tirar da banheira e enrolar o Iron na toalha. Não é simples assim. Não que não possa ter ajuda do Isaac, por exemplo, aos fins de semana e tal, mas a gente foi aprendendo a fazer isso sozinho justamente para poder se virar e poder ficar mais tranquilo. Então hoje é tranquilo, tanto para mim quanto para ele. Tem coisas que eu gosto de fazer do meu jeito e ele gosta de fazer do jeito dele. Por exemplo, a banheira, a banhita, ela tem rodinha embaixo. O Isaac gosta de trazer ele na banheira até aqui no quarto e aí depois colocar na cama. Eu já não gosto, eu gosto já de tirar o Iron da banheira molhada e já enrolar na toalha no banheiro e trazer ele no colo, na toalha até a cama. Aí vai de cada um. Mas vou mostrar um pouquinho aqui como é a forma que eu faço para apoiar. Geralmente eu gosto de colocar uma das pernas apoiada no vaso sanitário e a outra perna no chão. Então, quando eu tiro o Iron, primeiro eu coloco a mão atrás nas costas, porque daí eu já fico apoiando toda a parte respiratória, para ele não encurvar e ficar difícil de respirar, e depois eu pego as perninhas. E aí eu coloco ele como se estivesse sentado na minha coxa, com o meu pé apoiado no vaso, e aí eu fico tranquila, com uma mão livre para arrumar a toalha. Então essa mão fica atrás, apoiando o tronco, a bundinha dele fica nas minhas pernas, e com essa mão eu coloco a touca da toalha e vou envolvendo com o restante da toalha para ele ficar bem enroladinho, sentir frio. E aí, beleza. Vem pra caminha aquecida de novo pra esquentar, porque daí já perde bastante temperatura no banho. E por que é tão importante a gente estar esquentando ele? Porque isso limita muito as terapias. No inverno é uma época que o Iron sofre bastante, porque às vezes a gente quer proporcionar as terapeutas querem, a gente quer proporcionar uma terapia diferente, quer ir lá fora, quer ir pro chão, quer ir pra bola, quer ir pro rolo, quer ir, enfim, né, pro transfer, pro parapódio. E muitas vezes ele não pode ir por causa da temperatura. Então, por isso a importância de ele descansar um pouquinho entre as terapias e também de ele esquentar para poder ir para a próxima terapia e não ficar tão limitado. Então, já vai para a cama aquecida, aí a gente troca, cada um tem seu costume. O Isaac gosta de deixar ele enroladinho na coberta e trocar primeiro todos os curativos. Eu já gosto de colocar toda a roupa e depois trocar os curativos. E aí coloco um pouco de gaze aqui atrás da fixação para não molhar a roupa que eu acabei de colocar sequinha. Então, eu prefiro já trocar ele. E aí depois que ele tá
todo trocadinho, a gente vai então para a troca desses curativos. É uma coisa que demanda tempo e tem que ser feito com bastante atenção. Então, para ter uma ideia, o banho do Owen a gente consegue às vezes dar em 5, 10 minutos e o Owen tá pronto. Agora, o banho do Iron leva pelo menos 1 hora. Isso a gente conseguindo dar um banho rápido. No início a gente demorava mais. Então, eu falo o banho, não que ele fique 1 hora dentro da água, mas o banho todo. Tudo que envolve o banho, a preparação para o banho e o processo depois de colocar roupinha e todas as trocas de curativos. Então aí, quando ele vem para a cama, a gente escova os dentes, dá toda a aspirada para cuidar para ele não broncoaspirar nada da pasta nem de saliva. A gente limpa com aquosa, aqui a parte da tráqueo, um gás estéreo geralmente, e depois disso a gente coloca então o novo curativo, que é o Curatec que a gente usa aqui como curativo para tráqueo, e coloca a fixação que a gente usa a Portex, né? E aí muito cuidado sempre na troca da tráqueo, a gente geralmente coloca um apoio para ficar com mais livre acesso ao pescocinho, e para lubrificar a gente gosta de usar sempre uma pomada, que é a Cavilon, tem o spray, tem a pomada, a gente prefere a pomada aqui no pescoço para lubrificar e tanto para ser um creme de barreira. É importante passar um creme de barreira perto dos orifícios, tanto da tráqueo quanto da gastro, porque é um lugar que sempre fica molhado, então pode sair secreção e tudo mais. Se você não passa nada, isso fere de uma forma que depois fica super difícil a cicatrização. Então tem que cuidar, manter limpinho e sempre bem hidratado e com creme de barreira para que a gente não fique assando, né? Porque a saliva ou a secreção ela vai assando essa pele. A mesma coisa o estômago. Se sai o líquido do estômago, ele acaba assando também essa pele em volta ali da gastrostomia. Então é um cuidado que a gente tem. E a gente pode revezar também com Dersane. É uma coisa que a gente gosta bastante de usar também, que é o olhinho de girassol para lubrificar essa região aqui de pescoço. O Iron usa depois do banho um creme à base de magnésio que ajuda a acalmar, a repor o magnésio do corpo e ajuda também a evitar qualquer tipo de convulsão. Então, no caso do Iron, ele não tem convulsões assim típicas que a gente consiga ver, mas ele às vezes tem crise de soluço e o magnésio ajuda muito também a acalmar nessas crises. A gastro a gente reveza. A gente gosta de deixar sem nada para a pele ficar íntegra e tudo mais, então geralmente a gente só limpa com aquosa e coloca o Dersane. Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem um curativo agora que é muito legal, tem sido uma experiência legal, que chama, não vou lembrar o nome. Eu coloco depois o nome aqui. Mas ele tem um gelzinho também na hora de grudar e ele evita, se tiver algum vazamentozinho da gastro, ele evita de entrar em contato com a pele. Ele absorve também, fica super legal. Então, depois que a gente troca tudo isso, o príncipe está pronto para a primeira terapia do dia, que é uma fisioterapia respiratória, que é o RTA, de um vídeo que a gente já fez aqui no canal. Se você ainda não conhece, dá uma olhadinha lá, o que é essa terapia. Aí a tia Pri chega, faz a aplicação da terapia, dura em torno de 1 hora, 1 hora e meia, essa primeira Primeira terapia. terapia do dia, mais ou menos que horas? A primeira terapia do dia é em torno de 11 horas, 11h30, por aí. Vocês costumam acordar em qual horário? Infelizmente, depois do Owen, às 6 horas da manhã. Então, desde as 6, acontece tudo isso que você falou até agora? Não, a gente acorda às 6, mas a gente não mexe ainda com o Iron. A gente deixa ele dormir até pelo menos umas 8h30. Aí o Iron Mais ou fica... menos de 8h30 a 11 você consegue fazer essa primeira rotina da manhã e preparar ele para a primeira terapia. Isso. Tem um detalhe que eu não falei aí, que é a alimentação. Então, logo depois de meia hora da água, precisa ter a alimentação, a primeira alimentação do dia. Então, geralmente o Isaac já deixa as coisas meio prontas, que aqui é tudo artesanal. Então, a gente tem que fazer a mistura das frutas, colocar o cereal do dia, né? Se é aveia, se é alguns grãos, castanhas, deixa tudo lá, bate e é administrado fresquinho na hora. Quando o Isaac não consegue fazer, então sou eu que tenho que fazer também a papinha e administrar. Então, para encaixar tudo isso, o ideal é ele tomou a água, já vai tirando a roupa enquanto ele toma água. Depois que ele terminou a água, nessa meia hora de intervalo entre a água e a alimentação, dá para dar o banho rapidão e daí ele vem, aí mesmo peladinho a gente já consegue ir dando a comida e ao mesmo tempo trocando curativos e colocando a roupinha nele. Se não der, se a gente perder esse time e ele tomou a água e já deu a meia hora, então ele já vai para alimentação e aí só dá para tomar o banho depois que ele fez a primeira refeição. Então, a gente tenta fazer de uma dessas duas formas. Só aí já dá para ver, né, o
quanto que uma atividade tem que ser feita junto com a outra. Então, naquele mesmo horário, você tem pelo menos 4 ou 5 coisas para fazer e tem que ser naquele horário. Depois da primeira terapia, como que é esse processo? Depois da primeira terapia, o Iron geralmente volta para a caminha de novo para poder esquentar. A gente troca a fralda de novo e a gente vai pro intervalo que a gente chama. Então, o Iron faz 4 terapias ao dia e a gente tenta nesses intervalos dar uma recalchutada geral, digamos assim, como se fosse um carrinho de corrida que vai lá, né, corre e para trocar o pneu, para trocar o óleo e tudo mais. Então, a gente tenta dar um intervalo de pelo menos 1 hora entre uma terapia e outra. Aí, deu o intervalo de 1 hora, já chega a próxima terapeuta. Nesse intervalo, a gente tenta, eu digo tenta porque nem sempre dá certo de a gente conseguir fazer exatamente em 1 hora, e às vezes acaba tendo que trocar uma fralda ou outra no momento da terapia, se ele fez cocô, se ele fez xixi no momento da terapia, ou se não deu tempo de terminar o papá antes da terapeuta chegar, a terapeuta começa a aplicação da terapia e o Iron ainda tá papando. Então isso acontece, faz parte da rotina. E nesse período de intervalo a gente tenta fazer a troca de fraldas, administrar água ou a alimentação, respeitando os intervalos entre elas. Então a gente nunca dá água em cima da alimentação. Isso é um costume que eu acho horrível e que já vem do hospital e que ninguém coloca a mão na consciência. Geralmente as crianças comem e administram água em cima da comida da criança. E é uma coisa que a gente teve que mudar toda a rotina quando o Iron veio para casa. Então a gente não dá água depois da alimentação do Iron. O Iron não pode colocar nenhum líquido na barriguinha antes de 2 horas e meia depois da alimentação, que é o período da digestão. Então a gente respeita esses intervalos. Então tem tudo isso também. Não tem como eu correr, por exemplo, vou dar água e vou dar comida porque a terapeuta está chegando e não respeitar o intervalo. Então, se ele tomou água, para digerir e absorver, o corpo absorver água, pelo menos 30 minutos. Depois disso, ele pode papar. Ele papou, só vai entrar alguma suco ou água ou qualquer coisa na barriguinha dele depois de pelo menos 2 horas e meia. Então, a gente respeita esses intervalos. O que mais que a gente faz no intervalo? Além da alimentação, da água e troca de fraldas, a aplicação de algum aparelho. Então, por exemplo, o Zapper. O Zapper é um aparelho que trata a infecção e que o Iron faz uso. É quase que constante, porque quando ele está com infecção, tem que fazer todos os dias, ou pelo menos um dia sim, um dia não. E quando ele não tá, pelo menos uma vez na semana, a gente precisa fazer. E o Zapper é uma sessão de 60 minutos. Então, às vezes, a gente aproveita um intervalo desse que ele está descansando, esquentando na cama, a gente já instala o aparelhinho para ele ir fazendo a sessão daquele aparelho durante o intervalo de uma terapia e outra. Outro aparelhinho que dá para a gente usar no intervalo é o Haghihara, que é um outro aparelhinho também que serve para energizar essas células. Então a gente pode fazer, depende também da nossa disponibilidade ali no momento, de fazer uma sessão do Haghihara entre uma sessão e outra. Esses aparelhos não cansam ele, né? São coisas que ele vai ficar ali paradinho e não vai cansar, né? O trabalho Mais ou menos. feito e ele não precisa fazer nada. O Zapper tem um certo cansaço, sim, depois da aplicação, tanto que ele é indicado para ser feito no período da manhã, de preferência, ou se fizer à tarde, o ideal é que seja ainda de dia. Não é indicado fazer à noite. E o corpo ele tem um certo cansaço porque ele manda uma frequência para combater essas bactérias. Então o corpo fica em função disso, né, para combater aquilo ali e tem uma necessidade de descanso e também reposição de líquidos. Então o Zapper dá um pouquinho disso. Agora o Haghihara não, ele é o contrário, ele energiza as células, então o efeito é para ser mesmo de dar um up nessa energia e não um down como o outro, né? O que mais que a gente pode fazer no intervalo? Os posicionamentos também. Então, por exemplo, o Iron passa o dia trocando de posições. Então, dá para ele ficar um pouco de lateral, um pouco para o outro lado, nesses intervalos também. Porque durante a terapia, por exemplo, se é uma terapia de fono e ele está sentado, ele tem que ficar de barriguinha para cima. Se é uma terapia de RTA e ele estiver no leito, ele tem que ficar de barriguinha para cima. Então, muitas das coisas são feitas assim. Então, a gente tenta, ao máximo possível do tempo, mudar o posicionamento nesses intervalos para não ficar com pressão na mesma parte do corpo, né? Então, as costas, que é algo que fica sempre encostado, bumbum,
mão, as pernas, né, a cabecinha, precisa estar mudando, lateralizando de posição, porque senão a gente tem uma pressão forte demais em um lugar e isso pode dar ferida. Então, em pacientes acamados, a gente tem que ficar muito de olho nisso aí. E eu creio que é isso, nos intervalos. Qualquer outra coisa que a gente precisa também, a gente tenta fazer nisso aí. Tomar sol, às vezes a gente consegue levar o Iron lá para fora para tomar sol no intervalo entre uma terapia e outra, ou se a gente não conseguiu, a gente tenta fazer a terapia, geralmente a terapia motora e tudo mais, a gente tenta fazer lá fora no sol para ele já ir absorvendo a vitamina D. É isso. Aí vem a próxima terapia. A segunda terapia do dia, geralmente é a terapia de fono. A gente tem uma agenda aqui e tem alguns horários que variam, depende do dia da semana, mas geralmente a terapia de fono é uma terapia, então, onde a titia chega, dependendo de qual das fonos, né, é intercalado, um dia sim, um dia não, ele faz laser terapia e um dia sim, um dia não, ele faz eletroestimulação na parte oral. É feito também o treino de mastigação, quente e frio, exercícios proprioceptivos, enfim, várias coisas, né, próprias da terapia de fono. A gente vai gravar um vídeo próprio dessa terapia para explorar um pouquinho mais. E aí, beleza. A terceira terapia do dia, geralmente, é a outra fisioterapeuta, que é a fisioterapeuta motora Bobat. Então, essa é uma terapia que é muito cansativa, tanto para o Iron quanto para a gente, porque ela exige muito, assim, um movimento da casa toda para que ela aconteça. Uma coisa antes de você falar sobre ela, normalmente você participa das terapias ou é um momento que as terapeutas ficam com ele e você fica livre para cuidar do Owen? Como que funciona? Olha, geralmente é uma loucura mesmo. Tem que ter 1000 braços e olhar o Owen e o Iron, enfim. Mas é assim, quando a terapia é mais passiva, eu ainda consigo dar atenção a uma outra coisa. Então, por exemplo, eu preciso dar conta da próxima alimentação dele, porque como eu não tenho enfermagem, então eu cuido de todos esses detalhes. E aí tem a nossa alimentação, né? O almoço nosso, meu, do Owen, do Isaac. Então, eu tento ir dando uma agilizada nessas coisas, nesses intervalos também, ou quando é uma terapia mais passiva. Então, por exemplo, se o Iron tá muito frio e não saiu do leito e tá fazendo uma terapia no leito, que seja a fono, por exemplo, tá sentadinho na cama fazendo a fono. Então, é um momento que eu consigo fazer uma outra coisa, ter um outro olhar para alguma outra coisa. Agora, se é uma terapia ativa, como, por exemplo, bola, ou uma terapia que é feita lá fora, uma terapia que é feita no parquinho, ou uma terapia que é feita com ele em pé, aí não tem como. Obrigatoriamente, eu faço parte da terapia e eu quero fazer. Por quê? O Iron, ele é uma criança que é mais hipotônica da barriguinha para baixo, e mesmo no tórax, ele tem algumas partezinhas de hipertonia, mas ele não tem esse controle do tórax, do abdômen. Então, a primeira coisa que ele faz é isso aqui. E aí fica muito difícil, às vezes a terapeuta tá atrás. Como que a terapeuta vai ver? Lógico que elas têm um ótimo manejo, uma ótima mão para fazer isso aí. A gente, graças a Deus, tá com uma equipe muito legal. Mas mesmo assim, teria que ser um polvo mesmo para conseguir segurar a cabeça, segurar a tronco no lugar certo, segurar as pernas, ver se a tráquea tá livre para ele respirar, sabe? Ainda piscar os olhos, porque a gente fica o tempo todo piscando os olhinhos, ainda controlar a saliva, porque se tiver demais tem que estar aspirando, tem que estar limpando para não cair aqui na tráquea, enfim. Então é muito detalhe e eu acho que a terapia fica mais rica mesmo se ele tivesse suporte maior. Até para ele conseguir fazer a postura direito. Então, por exemplo, se ele vai fazer um exercício de braço, de perna, de tronco, de posicionamento, o que adianta ele fazer esse exercício se ele está todo torto? Então, às vezes, o exercício vai solidificar um padrão errado que ele já tem, entendeu? Não de propósito, mas justo por falta de mãos para posicioná-lo da forma adequada. Então, enquanto uma tá olhando para o tronco, a outra vai lá dar uma ajeitada no quadril, a outra vai lá dar uma ajeitada no joelho, para a gente tentar o máximo possível tirar o melhor proveito desse exercício. Então, a maior parte das terapias eu acabo ficando junto, justo para ele poder ter uma terapia mais legal, mais dinâmica e fazer mais coisas, digamos assim. Então vamos para a terapia do Bobat. Para essa terapia, que é a fisioterapia motora, por que eu falo que ela exige mais? Porque a gente tem que montar o Robocop, geralmente, né? O que é o Robocop? Tem todo um traje que o Iron precisa colocar para que ele tenha uma sustentação melhor para fazer essa terapia. Então, toda vez que o Iron vai ficar em pé, não tem como, por exemplo, tirar ele da cama do jeito que ele tá e colocar ele em pé. Então, ele tem um coletinho que ele usa da FlexCorp, tem a parte de cima que a gente adapta, tal. Tem a parte de baixo do shortinho que também é adaptado.
adequada. Aí por cima a gente coloca uma tala extensora que vai, né, aqui do início do fêmur, da virilha, até lá embaixo, no maléolo, perto do pezinho. E essa tala extensora tem uns ferros na parte de dentro que precisam estar bem localizados na perna para poder dar essa sustentação quando ele for ficar em pé. Precisa ter uma meia adequada, não pode ser uma meia muito fofinha para não dar ponto de pressão nesse pé. E dependendo da terapia, ele vai colocar a órtese do pezinho, que é a botinha, ou dependendo da terapia, ele vai colocar a botinha normal mesmo para poder ficar mais confortável. E aí a gente vai então colocar ele na posição adequada daquela terapia. Então, se ele for ficar em pé no parapódio, tem toda a adaptação no parapódio. A gente deita o parapódio, fecha, coloca sustentação em todas as partes do corpo para ele conseguir ficar direitinho. Aí nisso, só de mexer tudo isso, tem que aspirar várias vezes. Então, só para arrumar o iron para terapia, muitas vezes a gente leva uns 20 minutos só para arrumar o iron para terapia. Então, é um suadeiro e a gente tenta fazer isso o mais rápido possível para ele poder também aproveitar o máximo possível de tempo de terapia, de ele conseguir fazer um tempo legal para realmente aquele exercício fazer efeito. Então, é uma correria. Se ele vai para o transfer, por exemplo, também tem toda a adaptação de fazer, que é tipo um andador, de a gente colocar ele, adaptar no transfer, ver tudo que vai precisar, aspirar de novo, ajeitar, tal, colocar rolinho no lugar que ficou, né, torto ainda, até ele ficar na posição ideal, até conseguir fazer o treino de marcha, por exemplo. Se ele vai para bola ou vai fazer posicionamentos, treinar posicionamentos, aí é o tempo todo. Porque esses posicionamentos são o seguinte, é a terapeuta tentando, também vamos fazer um vídeo só sobre a terapia motora, né? E aí vai mostrar um pouco isso, a terapeuta tentando dar a vivência para ele das posições que ele deveria estar fazendo. Então, o sentar, o ajoelhar, o ficar em gatinho, apoiado em mãos e pés, né? Então, são vários detalhes. Então, essa terapia só de contar. Chega, eu já fiquei cansada. Imagina ele, né, bichinho? Ele cansa também, mas ele precisa. E assim, eu acho interessante eu falar que hoje que a gente tem essas terapias todos os dias, o Iron tá mais em forma e tá conseguindo fazer melhor, ter um resultado melhor nas terapias. E antes, quando a gente tinha, tipo assim, uma vez na semana, duas vezes na semana, ele reclamava bastante. Muitas vezes ele não conseguia chegar até o final do treino, porque já ficava com dificuldade de respirar e tudo mais. Então a gente sente essa diferença, como o corpo vai entrando como uma academia, né? Quanto mais eu faço, mais eu fico em forma, mais eu consigo fazer. Então é muito legal isso da rotina, de ele fazer todos os dias. No começo eu fiquei com medo de ficar muito pesado, mas pelo contrário, acho que deu uma força pro Iron, assim, que hoje ele consegue fazer muito mais coisa. Então essa geralmente é a terceira terapia. E a quarta, geralmente, é a terapia de TO. É uma terapia mais onde trabalha a sensibilidade, né? Trabalha os exercícios vestibulares. Enfim, a gente acabou de fazer um videozinho também sobre isso que tá fresquinho. Se você ainda não viu, checa lá, só sobre a terapia de TO, vários detalhes e tudo mais. Então, essa terapia de TO geralmente é a última do dia. E existem alguns dias que as meninas conseguem associar uma terapia com a outra. Então, tem alguns dias da semana, por exemplo, que a TO é feita junto com a terapia de fono. Então, às vezes a gente coloca o Iron em pé no parapódio, ele vai fazendo os exercícios na boquinha, enquanto recebe alguns estímulos na mão, nos braços, nos olhos de luz, enfim, né? A gente tenta associar uma coisa com a outra. E também tem sido uma experiência, assim, interessante, essas terapias associadas. Já aconteceu também de fazer fisioterapeuta junto com TO, também acaba sendo uma terapia bem legal, bem rica. E já aconteceu também da físio fazer junto com a fono. Então a gente vai explorando aí um pouco, a equipe tá se conhecendo, tá conseguindo fazer um trabalho bem legal juntos. E aí, geralmente a gente termina, ó, olhando ali na agenda do Iron, hoje, que é, por exemplo, que é uma quarta-feira, as terapias do Iron foram ter fim às 7 horas da noite. Então, é uma rotina puxada. A última terapia começou às 6 horas e terminou às 7. Sendo que daí, durante esse dia, além das terapias, ele teve as refeições, né? Então, teve a refeição também no meio do dia, a água, depois a refeição e no final do dia também. A água, a última refeição, todos os suplementos, as gotinhas que precisa ir pingando ao longo do dia, e tudo que precisa ser administrado, a gente vai tentando checar e colocando. Quando chegou no final do dia, que o Iron fez a última terapia, então a gente vai para a rotina da noite, que a rotina da noite também é um check-up geral. Então, tipo, se o Iron do dia sujou a roupinha, tá com a roupinha babada, esse é o momento de trocar essa roupinha de novo, trocar o curativo, que às vezes já tá um pouco babado e tal, não sei o que, então tem que passar o produtivo
minutinho, limpar, passar o creme de novo e tal, trocar a fixação, dente para escovar, tem aspiração para fazer, tem aquele cuidado dos olhos de novo, e aí vai um tempo até a gente conseguir a forma certa. Quem faz isso vai entender o que eu tô falando. Por mais que pareça simples ocluir os olhos, é uma coisa que leva tempo, porque aí a gente oclui, aí a gente percebe que ele conseguiu já fazer uma forcinha, ficou uma frestinha. Qualquer frestinha que fique machuca os olhos. É incrível. Então aí a gente tira e coloca de novo até conseguir a forma perfeita para conseguir o máximo possível deixar o olhinho dele fechado. Aí tem troca de fraldas também antes de danar. O que mais? Daí teve o papazinho, teve os mesmos suplementos que foram dados de manhã, né? O canabidiol, as gotinhas. E se ele estiver tomando um remedinho de infecção, também é dado à noite para fechar aí essa rotina. Se ele tiver colocado alguma bandagem durante o dia na boquinha, a gente tira também com spray à noite, porque o Iron não consegue. Se ele dorme com a bandagem, ele tem alergia e no outro dia tá todo pipocado e assado a boquinha, porque como ele dorme de barriguinha para baixo, conforme ele vai babando, a saliva fica em contato com a bandagem e assa. É uma coisa também Essa que bandagem é para quê? a bandagem terapêutica, ela tem como objetivo ficar mandando informação para aquele músculo. Então, se ela é colocada sem fazer tração nenhuma, é só um estímulo proprioceptivo para ele sentir que tem a boca. Ou no músculo, ela é usada para fisioterapeuta em geral também. Então, no músculo que foi colocado. Mas se ela tem tração, é justo para ele conseguir receber informação de um músculo que não está recebendo. Então, aqui, por exemplo, no músculo orbicular da boca, que é uma coisa que geralmente é colocado, quando tem tração, geralmente é para ele manter a boquinha fechada, porque o Iron de natureza, ele fica com a boquinha desabada, abertinha, e ele não tem força muscular suficiente para manter isso fechado. Então, a bandagem terapêutica, né, a kinesiotape, com a tração, ela faz com que esse músculo exerça o trabalho que era para ele estar exercendo. Então, ele vai recebendo essa informação. E ele passa mais tempo na posição que deveria ficar. Isso vai fazer com que ele consiga fechar a boca? Não necessariamente, não é o fato de o músculo estar recebendo aquela informação que necessariamente ele vai aprender a fazer aquele movimento. Mas só o fato de ele passar mais tempo do jeito que seria para ficar, isso evita muitas deformidades. Então, na boquinha, o Iron já tem uma deformidade na arcada dentária por ficar desabado assim. Então, mesmo que a gente feche, os dentinhos da frente não encostam e a língua acaba ficando entre os dentinhos. Então, tem um espaço como se ele tivesse usado chupeta, por exemplo, por conta de toda essa estrutura. Então, a bandagem ajuda muito nisso. Nas mãozinhas, por exemplo, que ele tem uma mãozinha mais para trás e a outra mais fechadinha. Então, a bandagem é colocada no sentido dos músculos para mandar informação para que ele abra mais, né? Os tendões e os dedinhos fiquem numa posição mais aberta. E essa, que é mais para trás, que ele puxe um pouquinho mais para frente. Então, é a anatomia, na verdade, e a tração no lugar certo, no músculo, para que possa exercer a função que deveria estar exercendo. Essa é a função da bandagem. Quando a gente termina a rotina, então, da noite, dos cuidados básicos que o Iron precisa e tudo mais, aí chega a hora de posicionar ele para dormir, que também não é uma coisa, assim, muito simples. Como ele dorme de barriguinha para baixo, e ele dormia de barriguinha para baixo desde quando ele usava ainda a ventilação mecânica. Então, tinha a tráqueo e a parte da traqueia, que a gente chama, né? Que é uma peça que também é chamada de traqueinha do ventilador, que ela conectava aqui, então ficava super alto. E aí não tem como simplesmente virar ele para baixo sem que ele se machuque. Então, desde essa época a gente foi buscando estratégias de conseguir colocar ele nessa posição, de uma forma que ele ficasse confortável. Então, o que que a gente fez? O Ian recebe por mês esse colchãozinho que a gente chama de casca de ovo, que é justo para evitar pontos de pressão. Ele é todo onduladinho com uma espuma para que não fique pressão num ponto só, num ponto fixo, como um colchão normal. E ajude na circulação e tudo mais. E aí, a gente pega uma parte que sobra desse colchão e a gente faz pequenos travesseiros na medida certa do Iron. Então, a gente faz um travesseiro aqui pro rosto, que venha daqui até aqui e deixe livre a tráqueo, a garganta. Depois, a gente faz um travesseiro na medida certa do peito, daqui do pescoço até mais ou menos a gastro, também é uma coisa que é externa, fica o bottom, ele fica ali externo e não tem como ficar algo pressionando que machuca. Então fica um outro travesseirinho aqui e um outro travesseiro também que pega do bottom para baixo, até o pezinho. O pezinho também tem que ficar livre, então geralmente a gente coloca um rolinho e o pezinho fica assim para baixo, sem ficar sem apoio, deitadinho assim na cama. A gente cuida pro Iron não ficar com o pé assim, justo porque a natureza mesmo de falta de sustentação muscular que ele tem no pezinho já
tem uma propensão maior de deixar ele com o pezinho desabado durante o dia todo, se não tiver apoio, e fica numa posição que eles chamam de equino, se eu não me engano. Então fica o pezinho caído. Então sempre que a gente puder apoiar, ajuda muito a não ter encurtamento nesses tendões. Então a gente procura fazer isso na posição que ele tá deitadinho de barriga para baixo também, deixar um apoiozinho. E aí a gente coloca ele viradinho para um lado, em primeiro lugar, e deixa livre, então, tráqueo e gastro e o restinho do corpo todo apoiado. Durante a noite a gente vira essa posição e reapoia os membros principais para mudar um pouquinho, mas é basicamente isso. E aí, então, quando o príncipe tá dormindo, gente, é passar um repelentinho no rosto para os mosquitos aqui do mato não morder a fuça dele durante a noite e fazer papai do céu para que ele durma com os anjinhos. Chegamos ao fim do dia do Aira, então. Um dia bem puxado para ele, bem puxado para vocês também que estão aí. Mas eu vejo sempre você postando, né? Para quem ainda não segue a Julie no Instagram e quer conhecer um pouquinho mais da rotina, é só seguir lá que todo dia ela tá postando alguma coisa sobre a rotina deles. E eu vejo sempre, Julie, você postando momentos que vocês passam aí com a família, quando o Isaac chega e daí vocês ficam no quarto, os quatro, e às vezes de manhã também, o culto. Conta pra gente como são esses momentos. O nosso ideal seria fazer o culto de manhã e à noite. O que seria esse culto? É um momento especial que a gente gosta de ter para ter um contato direto com Deus. Tanto eu e o Isaac quanto os meninos, a gente tenta passar isso para eles também. Então é um momento super curto, principalmente para eles. O nosso ainda é um momento mais longo de meditação, onde a gente lê um pedaço da Bíblia ou lê um pedaço de um livro que faça referência à Bíblia para a gente meditar e a gente ora. E os das crianças é tipo assim, com o Owen dá para ver, o tempo dele de atenção ainda é curto, né? Então 5 minutinhos o culto tem que estar feito. Então é uma historinha curta, ou de Jesus, ou de Davi, ou de algum personagem bíblico, uma musiquinha que eles gostem, então, por exemplo, sobre a natureza, sobre passarinho, sobre a chuva, alguma musiquinha, e também o Papai do Céu. Então já é rotina. Quando a gente começa a fazer, o Owen já chama Iron pro Iron fechar o olho e botar a mãozinha. E ele mesmo já coloca também a mãozinha pra gente falar com o Papai do Céu. E aí é onde a gente pede a bênção de Deus sobre o nosso dia. Então, que o Papai do Céu abençoe, por favor, o Aira, o Owen, o papai e a mamãe, e esteja conosco nesse dia. Agradecemos pela noite e tudo mais. Não é sempre que a gente consegue fazer, é um ideal. Tem muitos dias que já começa na loucura e acontece alguma coisa e a gente não faz. Mas a gente sente nitidamente a diferença de começar o dia fazendo isso, tipo, de parar um pouco e refletir e falar com Deus, do dia que a gente já começa atropelado, quanto que o dia continua atropelado depois. E também na forma de terminar esse dia, a gente sente bastante diferença. Se Deus quiser, um dia a gente ainda vai conseguir estabelecer a rotina de tal forma que isso consiga acontecer. E a questão de controle dos horários também influencia muito nisso. Quanto mais a gente consegue acordar cedo e dormir mais cedo, parece que fica mais fácil também a gente implantar a rotina do culto. Então, agora a gente já tá muito melhor do que já foi um dia, mas ainda não tá no ideal. Geralmente, a gente ia dormir muito tarde, igual eu falei, e acordava mais tarde, mas agora, graças a Deus, o Owen já tá dormindo mais cedo, então ele vai para dormir com o Isaac, vai fazer ele nanar umas 7h30. E o Iron tá conseguindo ir nanar umas 9. Não é sempre também, às vezes atrasa, mas os dias que a gente consegue é uma grande vitória e a gente sente muita diferença no início e no outro dia, que tá todo mundo mais disposto, né? Ah, e fora a importância, né, da melatonina, porque com os meninos a gente teve bastante essa dificuldade. Quando vai escurecendo o dia, o próprio corpo começa a produzir a melatonina, que é o hormônio do sono e que faz com que o corpo entre no descanso. Mas se a gente continua a rotina normal e luzes acesas e tudo rolando normal, o nosso corpo não consegue produzir esse hormônio. Então a gente não consegue descansar como deveria e não consegue entrar num sono profundo, onde é feita realmente a reparação. Fora que a reparação das células é feita nas primeiras horas da noite. E às vezes a gente tava indo dormir tipo meia-noite, e aí tipo a gente perde o horário de restauração maior do corpo. E aí eu fico pensando como que isso era irônico, porque o Owen reclama mais quando tá cansado e tudo mais, dá pra ver. O Aira reclama menos, mas o quanto que a gente foca em recuperação de cérebro e não proporciona um descanso adequado, né? Várias vezes a gente fazia o seguinte, até colocava o Iron para dormir, mesmo que fosse até mais tarde, e às vezes ainda ficava conversando no quarto dele, com a luz acesa, fazendo mais alguma coisa. Então aí olha que falta de respeito, né? O quanto que o escuro era importante para a formação da melatonina e para a regeneração do cérebro, que é o que a gente tanto tem lutado. Então, como a gente tem tentado focar nos 8 remédios da natureza,
natureza, e um desses remédios é o descanso, a gente tentou retroceder um pouquinho nesses nossos costumes para que o Iron também possa ter a chance desse descanso que é tão importante também para a recuperação dele, não só aquele monte de terapia, mas o descanso é o que vai fazer tudo aquilo funcionar. Assim como a gente vai para academia, treina o músculo, mas é no momento do descanso que acontece a hipertrofia, então, da mesma forma, o Iron, no momento do descanso que vai consolidar aquilo que conquistou durante o dia, né? Muito legal, Julie. Foi um dia bem cheio e a gente tentou resumir um dia de 24 horas em um vídeo de, sei lá, 30 minutos, mais ou menos, 40. E é difícil, né? Acho que deu para o pessoal de casa perceber a rotina apertada. Acho que muitos pais se identificaram também com essa rotina. O resumo de tudo que fica é que não crie expectativas altas a ponto de ter que fazer tudo todos os dias. Tem dias que não vai dar, tem dias que vai dar e vai ser ótimo, mas comemore as pequenas vitórias, né? Acho que a gente já falou disso em outros vídeos, em outros contextos, e serve para esse contexto também. Comemore as pequenas vitórias. Aquilo que você conseguiu fazer hoje, parabéns, que legal. Se presenteie com essa comemoração pessoal e com essa aceitação daquela situação. Porque se você ficar se cobrando, se você ficar chateada porque não deu certo, chateado porque fugiu do controle os horários e atrasou muita coisa, aí vai ser pior e talvez no próximo dia você vai estar mais desanimado ainda e as coisas não vão funcionar. Então, comemore as pequenas vitórias e faça com que cada dia seja um dia único que vai ser bom do jeito que foi. Eu acho que é isso, né, Julie? Tem mais alguma coisa da rotina de vocês que você quer acrescentar pra gente? Não, acho que é isso aí. Eu tento sempre pensar e focar no presente, no que eu tô fazendo naquele momento. Isso também me ajuda, porque quando eu olho aquela lista enorme um dia inteiro, às vezes a gente já começa o dia cansado. Eu costumo falar que quando eu dou o banho dos dois de manhã e a comida dos dois, troco a fralda dos dois e mal eu já tô exausta e isso, o dia só começou. Então eu tento focar naquilo que eu tô fazendo naquele momento. Então, eu tô trocando um curativo da gastro, eu tento focar 100% naquele curativo e tento dar o meu melhor naquele curativo. É isso que faz a diferença. Quando eu arrumo os meninos depois do banho, não importa se eles vão ficar em casa para fazer terapia e vão se sujar no quintal. Eu arrumo os meninos como eles fossem sair, lindos, maravilhosos, com o cabelo arrumado, e não importa que vai durar 5 minutos, mas eu tento focar naquilo que eu tô fazendo no momento e dar o meu melhor, porque é isso que dá gosto também pra vida, sabia? Porque eu fico pensando, meu, se for pra eu dar um banho no meu filho, no Iron, por exemplo, né, e deixar ele só de fralda, ele poderia, só de fralda ou com uma roupinha, né, qualquer uma, porque vai fazer terapia mesmo, vai sujar mesmo, vai babar tudo mesmo. Eu acho que isso também não anima a gente, sabe? De hoje é um dia extraordinário. Então eu tento focar e falar assim, é hoje. Então hoje ele tem que estar mais lindo do que todos os dias. E eu tento pensar isso todos os dias e focar só no que eu tô fazendo naquele momento, não pensar no tudo. Eu acho que é o que ajuda a gente a continuar e fazer bem feito aquilo que a gente tá fazendo. Hoje a gente falou somente sobre a rotina do Iron, né? Mas no meio de tudo isso aí, você pode incluir o Owen, porque em todos esses momentos ele faz parte, de alguma forma, a Julie tem que aí criar vários braços e fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e isso torna a rotina ainda mais puxada. Mas Sim. como o nosso foco do canal é falar sobre o cérebro do Iron e etc., então hoje a gente falou só sobre a rotina do Iron, né? Outro dia, Sim. outro vídeo, a gente também vai comentar aqui sobre a rotina de um dia de passeio. Hoje foi sobre um dia comum, aquele dia que acontece durante toda a semana, que é tudo sempre essa rotina, né? Mas existe também, como a Julie falou no início, a quebra da rotina. E essa quebra de rotina Isso. é muito importante, né? A gente vai contar um pouquinho num próximo vídeo aí pra frente como é a rotina da saída com o Iron e com o Owen junto, né? Que é um desafio também. Com certeza, vai ser um prazer. A gente vai ficando por aqui. Foi um prazer estar com vocês, conversando, batendo esse papo. E espero que vocês tenham gostado. Comentem aí no vídeo o que vocês acharam sobre a rotina de vocês, o que tem de diferente, o que tem de interessante. E vamos trocar essas figurinhas aí. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Até. Um beijo. Bora descansar, galera.